ao restaurante comunitário, vou reforçar o aviso que a gente vai ter conferência de segurança alimentar, que é importante a participação, é igual a essa aqui, mas eu vou levar a demanda lá para a secretaria, para a Subsecretaria de Segurança Alimentar. A gente tem, e eu acho que isso é uma riqueza importante. Ontem eu estava conversando com o Jairo, do Fórum dos Direitos do Idoso, e falando da importância, talvez um serviço assistencial importantíssimo que a gente precisa ampliar nosso atendimento é justamente o serviço de convênio e fortalecimento de vínculo para idosos. Por quê? Porque isso previne que a gente tenha uma maior demanda no acolhimento institucional. Se a gente criar convivência, criar um espaço saudável para o idoso envelhecer como direito, a gente consegue reduzir essa necessidade de ir lá na frente ter que ser acolhido e etc, que é uma grande demanda que a gente tem. Então a gente precisa ampliar o que a gente tem de planejamento para isso. É um centro-dia hoje, que é o da estrutural, que é um equipamento que está construído lá na região e a gente está fazendo o direcionamento para que tenha o funcionamento do serviço lá. Mas é fundamental, o centro-dia é um serviço da assistência social com a saúde para atendimento dos idosos e das pessoas com deficiência. É um serviço que a gente ainda não tem no Distrito Federal, que é importantíssimo que seja implementado. Outros estados a gente tem uma rede boa. Dilamar, muito boa a sua fala, importantíssima. É isso, a gente tem aqui servidores, e aí a importância do concurso público, sabe, da gente ter uma carreira de servidores no Distrito Federal, na assistência social, porque a gente tem servidores muito comprometidos, que tem aí um comprometimento ético, profissional com a sua atuação, que oferta esse direito, Então, assim, é uma responsabilidade nossa fazer o serviço da melhor forma possível. E que bom que tem esse retorno da senhora, que é acompanhada por uma unidade nossa. E é importante a gente ter lá, de fato, ter o terreno para a construção do equipamento. Eu vou ver como é que está o processo lá, se tem algum processo nesse sentido. O que a senhora traz em relação à segurança alimentar é importante, mas é da Conferência de Segurança Alimentar, é importante a senhora participar e pautar tudo isso lá. O programa Pão e Leite também é da segurança alimentar, a senhora tem que discutir lá, eu fico coçando para falar, porque, mas é bom a senhora discutir lá. E o aumento do auxílio, e aí tem uma coisa importante, que a gente estabeleceu na Secretaria no começo do ano, um grupo de trabalho justamente para pensar os benefícios eventuais, para pensar a perspectiva de reajuste. E aí tem uma coisa importante, porque não é só o executivo que define isso, o legislativo também define. Então, quando tiver audiência da Câmara, quando tiver contato com os deputados, eu sou servidor público, não tenho carreira política, então a gente está aqui nessa atuação, represento uma série de servidores que estão diariamente trabalhando nas novidades. Então, assim, mas os representantes parlamentares, eles também têm uma responsabilidade. Eles podem instituir, por exemplo, um percentual da receita, do dinheiro que o DF arrecada, para ser destinado para assistência social, para os benefícios eventuais, para a transferência de renda. Isso a gente não tem hoje no Distrito Federal, que eles chamam de vinculação orçamentária. Eu tenho um percentual do que o governo arrecada, que vai destinado diretamente para a assistência social. Isso, inclusive, pode ser feito por medida de uma proposta de lei popular. Enfim, é uma coisa importante aí que tem que estar no radar. Quem sabe o conselho está com o movimento aí do Fórum dos Usuários, Conselho de Assistência do DF. Depois procura a equipe aí para inserir vocês no grupo. E as unidades também é importante estarem integradas nessa movimentação para a gente fortalecer os usuários da assistência social. Quando a gente está numa conferência dessa, que a gente vê a potência que é os usuários da assistência social e a importância e o quanto que a gente pode fortalecer o SUAS com a atuação dos usuários da assistência social com vocês, tá? E aí o aumento do auxílio está nessa perspectiva do grupo de trabalho lá, mas vai depender de uma autorização da Câmara Legislativa para ter ampliação orçamentária, tá? Vamos agora para o último, último bloco de perguntas desse eixo, ou desse bloco. Valdimeire? Bom dia. Eu gostaria de pedir à mesa que desse mais uma discussão, principalmente por trás do Núcleo Bandeirante, que está
jogar das moças. Não só pela assistência social, que são uma maravilha o atendimento delas, mas infelizmente não está na mão delas para elas poderem fazer grande coisa pela comunidade. E junto à comunidade, a gente vem pedir também para colocar em pauta, anexar o processo no grupo de adolescentes, colocar, regressar a bolsa e fazer, junto com a Secretaria de Trabalho, como curso profissionalizante e estágio no GDF para os nossos adolescentes, para que eles tenham ocupação, eles não ficar soltos na rua, ficar aprontando. E eu agradeço a minha fala. Vou chamar a senhora Vera Lúcia. Bom dia. Eu quero, antes de fazer a minha fala, eu quero parabenizar o Riacho Fundo, o CRAS, o Riacho Fundo 1, eu sou do Riacho Fundo, eu sou assistente social da Unidade Básica de Saúde 2, da Secretaria de Saúde. E nós temos uma parceria muito boa, que permaneça assim, que nós não podemos brigar. Eu acho que as políticas elas estão por ter de mãos dadas, e isso a gente faz com muita maestria dentro do Riacho Fundo 1. E minha pergunta é o seguinte, uma das maiores dificuldades que nós temos é o acesso, mas é o acesso com relação a eu chegar àquele local. E nós estamos trabalhando, discutindo no Riacho Fundo 1, essa questão do CRAS sair do Bandeirante e os nossos usuários do Riacho Fundo 1 ser atendidos aqui no Recanto das Emas. Nós sabemos que realmente isso é nós andarmos para trás, porque nós vamos deixar os nossos usuários sem atendimento, né? Porque é um território muito grande, né? O acesso não é fácil. Aqui a configuração, o transporte público ele é precário, é diferente, eu acho que a maioria de vocês são de outros estados e vocês sabem que é muito fácil pegar ônibus a determinada hora em qualquer lugar do Brasil que você for, mas aqui no Distrito Federal é diferente. É de hora em hora, é de 2 em 2 horas. Então, se eu tenho um atendimento no CREAS, lá no Riacho Fundo, lá no Recanto das Emas, eu tenho que levantar às 7 horas da manhã, mas meu atendimento é às 10, para que eu possa chegar e não atrapalhar toda a agenda diária daquele dia. Então, seria interessante ver com carinho essa questão, que permanecesse os nossos atendimentos no Núcleo Bandeirante, que é muito melhor o acesso, ali desce tudo quanto é ônibus e a gente chega. No Recanto não, é ônibus específico. E esse paciente se perder no território, que é extenso, vão de ônibus, às vezes com família, às vezes com as crianças. Então, que olha essa questão com muito cuidado, porque os nossos usuários estão muito preocupados com isso e a gente também. Por quê? Quando a gente vai verificar esse índice de evasão, por que não foi no atendimento que a gente verifica isso? O transporte não passou, eu não tive dinheiro. Oi? Não tem. Então, que vocês possam olhar isso com muito carinho. Obrigada. Por último, eu gostaria de chamar a senhora Josiane. Bom dia. Agora se falou sobre o próximo concurso público, e eu ressalto que é super importante, concordo, apoio. No entanto, eu venho com alguns fatos para vocês. O último concurso foi homologado em setembro de 2020 e nós tivemos a última convocação em abril de 2023. E eu gostaria de perguntar sobre a possibilidade, se há de um novo curso de formação para os agentes sociais e educadores sociais, uma vez que os demais cargos zeraram, né, ou operação reserva, e estes não. E eu pergunto isso pensando no todo, pensando na questão de controle social e até para o fortalecimento do SUS como um todo, com a chegada de novos servidores, antes do próximo concurso que será feito. Obrigada. Só antes de começar as respostas, gostaria de lembrar que as inscrições para delegado já estão abertas. Vocês podem se credenciar ali no credenciamento e as inscrições vão até às 14 horas. Vera Lúcia, a gente vai ter, eu não entendi muito bem a sua pergunta, porque a gente não vai ter uma mudança nos serviços que são ofertados no Bandeirante, tá? Então, os equipamentos que estão lá vão continuar lá, porque a gente vai ter uma abertura de um CREAS no Recanto das Emas. Isso aí
essa divisão ela é uma discussão técnica ainda que a gente ainda vai fazer. Então, esse referenciamento lá, a DZEF, que é a nossa diretoria dos serviços, acho que depois os servidores que estão aqui podem até pautar isso lá e ver como é que está. Eu realmente não tenho essa informação desse referenciamento, de como que ele vai ficar em relação ao CREAS, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que pode ser discutida aí com a equipe, com a rede. A gente tem algumas metodologias para fazer isso. O pleito é os usuários do Riacho Fundo 1 continuarem sendo atendidos no CREAS Bandeirante. Tá certo. Tá certo. Ok. Fica aí o registro e a gente vai conversar. Josiane, em relação ao concurso público, né? Existe uma indefinição ainda em relação à possibilidade do segundo curso de formação, especialmente porque teve uma nova decisão do Tribunal de Contas agora, que de alguma forma quebra a causa de barreira, mas o que a gente sabe é que a Procuradoria do Distrito Federal vai recorrer dessa decisão do Tribunal de Contas, tá? Isso não só por nosso concurso, mas porque isso impacta vários outros concursos, e aí o dimensionamento disso dentro do governo é que teria um prejuízo. Então, até essa decisão, a gente não vai tomar nenhuma ação em relação ao concurso, porque existem outras situações, né? A empresa que fez o concurso faliu, então em tese você teria que contratar uma outra empresa. Existem algumas dificuldades aí desse processo ainda, para, por exemplo, falar de um segundo curso de formação. Então a gente vai esperar essa decisão para poder tomar alguma ação por conta da insegurança jurídica, né? A gente estava até conversando, às vezes a pessoa toma uma decisão de sair de um emprego por conta de uma decisão dessa e a gente não tem ainda essa segurança. Então a Secretaria vai esperar uma segurança jurídica e de qualquer forma existe uma restrição dessa decisão em relação aos cargos. Por isso que a gente vai continuar com o concurso mais ampliado, com as outras áreas, porque e aí a decisão só vai ser tomada quando a gente de fato tiver